Por que aumentar a amperagem do disjuntor não resolve o problema da instalação elétrica? Toda vez que a energia cai, alguém faz exatamente a mesma coisa. Vai até o quadro, olha o disjuntor desarmado e pensa: esse disjuntor é fraco. No dia seguinte, ele troca por um de amperagem maior. E aparentemente o problema some. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz: o problema foi resolvido ou apenas escondido? Porque na elétrica, diferente de outras áreas, quando algo parar de incomodar, isso não significa que ficou mais seguro. Muitas vezes significa exatamente o contrário. O sistema continua errado, só que agora sem proteção. Neste vídeo, eu não vou te ensinar a trocar o disjuntor, eu vou te ensinar a pensar como engenheiro eletricista. Entender o que realmente está acontecendo dentro da instalação e por que essa solução rápida cria um problema silencioso que aparece depois, normalmente do pior jeito possível. E se você ficar até o final, você nunca vai olhar para um disjuntor da mesma forma. Vamos trazer aqui um cenário bem comum: uma casa antiga, uma pequena oficina ou um comércio que começou a crescer, mais equipamentos, mais tomadas e mais consumo. No início tudo funciona, até que um dia o disjuntor começa a cair com frequência. E isso sempre acontece no pior momento: horário de pico, equipamento ligado, cliente esperando. A pressão começa, o sistema não aguenta, o disjuntor não presta, isso sempre cai o mesmo. E aí entra a decisão rápida: não se mede corrente, não se verifica o cabo, não se olha o método de instalação. A solução virá apenas aumentar a amperagem do disjuntor para aguentar mais. Esse tipo de decisão não nasce da ignorância, mas da urgência. E é exatamente por isso que é tão perigosa, porque ela parece lógica, prática e eficiente. Só que do ponto de vista da engenharia elétrica, ela quebra uma regra básica de proteção. E entender essa regra é o que separa um sistema funcional de um sistema seguro. Aqui está o ponto que quase ninguém ensina direito. O disjuntor não protege o equipamento, o disjuntor protege o condutor. O cabo é quem define o limite do circuito, é o cabo que aquece, é o cabo que envelhece e é o cabo que pega fogo quando algo dá errado. O disjuntor existe para interromper a corrente antes que o condutor atinja uma temperatura perigosa. Quando você aumenta a amperagem do disjuntor sem aumentar a seção do cabo, você está autorizando o cabo a trabalhar acima do que ele foi projetado para suportar. E o mais perigoso, isso não gera falha imediata. Guarda isso, porque isso explica muita coisa lá na frente. O sistema continua funcionando, enquanto silenciosamente o isolamento do cabo começa a se degradar. Agora vamos entender por que esse erro parece tão correto. O raciocínio comum é simples: se o disjuntor está caindo, é porque ele é fraco. Só que o disjuntor não decide cair, ele responde a uma condição elétrica real, corrente acima do limite do circuito. Quando você troca um disjuntor de 20 A por um de 32 A sem mudar o cabo, você não resolveu a causa, você apenas aumentou o limite de sofrimento do condutor. É como trocar um fusível de segurança por um pedaço de fio. O sistema não desarma mais, mas agora não tem proteção nenhuma. O erro é tão comum porque ele funciona no curto prazo. A instalação para de dar problema, só que tecnicamente ela entra em um estado muito mais perigoso do que antes. Vamos falar de consequências reais, não de medo. O cabo trabalhando acima da corrente nominal não queima na hora, o que acontece é um processo lento. Aumento de temperatura, envelhecimento do isolamento, perda de rigidez dielétrica, aquecimento de conexões e afrouxamento mecânico. Tudo isso acontece fora da vista. Meses depois, às vezes anos depois, o problema aparece como cheiro de plástico, tomada escurecida, curto inesperado ou incêndio sem causa aparente. E quando alguém vai investigar, o disjuntor está correto, forte e novo. E ninguém desconfia de que foi justamente o elemento que permitiu o erro continuar. Aqui é onde muda o jeito de pensar. Quando o disjuntor desarma, ele está fazendo o trabalho dele, ele está dizendo: esse circuito está operando fora do que foi projetado. O engenheiro eletricista não começa pelo disjuntor, ele começa pelo circuito. Perguntas corretas: qual é a carga real? Qual é a corrente em regime permanente? Qual é o método de instalação do cabo? Qual a seção necessária considerando temperatura e queda de tensão?
Só depois disso, o disjuntor é escolhido. Disjuntor não resolve o problema, disjuntor denuncia o problema. O método correto é simples, mas exige disciplina técnica. Passo 1. Primeiro você levanta a carga real do circuito. O passo número 2, você calcula a corrente nominal do circuito. O passo número 3, você define a seção do condutor adequada. E o passo número 4, você verifica o método de instalação e correções necessárias. O passo número 5, você escolhe o disjuntor compatível com o cabo. Nunca o contrário. Se a carga aumentou e o cabo não suporta, você tem 3 opções técnicas. Você aumenta a seção do cabo, você divide os circuitos ou você redistribui as cargas. Trocar apenas o disjuntor não é opção técnica, é um improviso. Nem sempre trocar o cabo é fácil, e aqui surgem as armadilhas. Ah, mas nunca deu problema, está assim há anos, todo mundo faz. Essas frases não mudam a física. Mesmo em situações provisórias, o limite do cabo continua existindo. Normas não são burocracias, são consequências de acidentes reais que já aconteceram. Entender onde o método se aplica e onde ele não se aplica é o que gera autoridade técnica. Quem ignora limites transfere o risco para o usuário final. Agora junta tudo, o disjuntor é parte de um sistema. O cabo é parte de um sistema. A carga é parte de um sistema. Quando você mexe em um elemento sem revisar os outros, você quebra o equilíbrio do circuito. Engenharia elétrica é visão sistêmica, não solução isolada. Se o disjuntor desarma, ele está avisando. Silenciar esse aviso não resolve nada. Se você guardar uma única ideia desse vídeo, que seja essa: aumentar a amperagem do disjuntor não resolve o problema. Ela apenas permite que ele continue escondido. Engenharia elétrica não é fazer funcionar, é fazer funcionar com segurança. Se esse vídeo te trouxe clareza técnica, deixa o like para que mais gente pare de repetir esse erro básico. E se você quer aprender elétrica sem gambiarra e sem mito, continue por aqui.